Paz do Senhor Jesus. Bem? Amém. Todo mundo bem, graças a Deus. Que bom. Estamos aqui, a graça de Deus tem nos sustentado. Estamos adorando o Senhor. Estamos no culto, irmãos. Cultuando aquele que entregou a vida por você e por mim. E logo Ele vem para buscar você, para me buscar. Então somente precisamos permanecer fiéis. Então somente precisamos suportar, crescer na fé, buscar o Senhor e viver uma vida para Ele. A palavra diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Abre a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que Deus nos conceda, irmãos, a sua graça, mais oportunidades para a gente poder estar aqui com vocês. Ora por mim, ora pela minha casa, ora pela família. Estamos aqui entre família, né, irmãos? O povo de Deus é uma família, irmãos. Lá no céu nós somos uma família, irmãos. Temos tudo em comum e todos adoramos um único Deus. No céu eu só vou pedir uma coisa: deixa eu lá adorando Jesus, tá bom? Não mexe, deixa eu quieto lá adorando. Gabriel, não fala comigo lá. Depois de uns anos você me procura. Os primeiros anos lá, deixa eu aos pés de Jesus, adorando, olhando para Ele. Mas depois você me procura lá para a gente se abraçar e ter comunhão. Olha em nome de Jesus. Quem achou aí o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30? O Senhor me deu uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 6, tá, irmãos? Primeiro livro do profeta Samuel, versículo de número 6. Versículo 6 diz assim, a palavra do Senhor. Na minha tradução está um pouquinho diferente. Acompanhe aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra: Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha que bonito isso aqui, irmãos. Esse é o centro da mensagem hoje, é isso aqui, ó. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Madalena já orou. Glória a Deus pela vida da minha sogra, da pastora. Vou pedir para você curvar a sua cabeça em nome de Jesus, tá bom? Quero fazer uma oração com base no texto que foi lido aqui essa noite. Senhor, obrigado. O Senhor vê a minha estrutura, Pai. O Senhor sabe como eu preciso de Ti, Senhor. Não só hoje, mas todos os dias da minha vida. E o Teu povo, Senhor, está aqui com vontade de ouvir a Tua palavra. O Teu povo precisa, Senhor, ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa levar os nossos pensamentos completamente voltados para Ti, Senhor. Ministra na nossa alma, Espírito Santo. Deixa eu ser só um instrumento aqui essa noite. Usa-me, Senhor. Não permita que as minhas imperfeições, e peço ao Teu povo de receber do alto, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, compreender que nós nos fortalecemos no Senhor, o nosso Deus. Independente do momento, a nossa força é o Senhor. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se você já conhecia esse texto, esse capítulo. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele, de maneira breve, tá, irmãos? Prometo que quando você entender a mensagem, eu acabei o nome do Senhor. Como já é, será ainda mais glorificado através das nossas vidas, tá bom? E aqui, irmãos, obrigado, Deus abençoe, obrigado. E aqui, irmãos, Davi, que ainda não era o rei de Israel, ele estava vivendo
um momento estranho da vida dele. Ele havia sido ungido rei de Israel. E ele foi escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas agora ele está vivendo um momento estranho da vida dele, nos ensinando que até mesmo aqueles, pastor, que são ungidos por Deus, também passa por momentos de crise, por momentos que as coisas parecem ficar um pouco confusas. E aqui Davi, ele está vivendo no meio do povo filisteu, que era o inimigo do povo de Israel, porque ele estava fugindo do rei Saul, seu sogro. Então Davi está vivendo um momento estranho da vida dele, um momento que as coisas pareciam não fazer sentido. E aqui neste momento vai ter uma guerra entre Israel e os filisteus. E os filisteus, eles se reúnem e falam: não é bom que este homem vá conosco. O rei Gate, ele até fala assim: ele pode ir, ele tem estado aqui, ele tem sido fiel, ele não vai atrapalhar. Só que os filisteus entendem por bem que é melhor que Davi não vá. Então Davi, ele não vai para esta guerra, porque os filisteus tinham medo de repente Davi se voltar contra eles. Então Davi agora ele está numa terra estranha, rejeitado pelo rei de Israel, um estranho para o seu povo, perseguido, número 1 de Israel. E agora ele também não pode lutar. E dois versículos antes, no capítulo 29, Davi, pelo rei, ele é exortado a sair do meio do povo, a voltar para a casa dele. Então agora Davi, olha que importante, Davi ele reúne os seus valentes, os seus homens, e Davi ele retorna para as suas terras ali, para encontrar sua família. E a primeira coisa, irmã Adriana, que o Espírito Santo ministrava no meu coração, é que quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, de tristeza, de desânimo, ou independente, qualquer que seja o momento que você possa atravessar, você precisa de valentes ao seu lado. Você precisa de pessoas que vão estar com você quando nada fizer sentido. Alguém que você possa, e você precisa abrir seu coração, abrir a sua alma e dizer: não está fazendo sentido. Eu estou orando e não estou vendo. Eu estou buscando e eu não estou recebendo. Eu estou esperando, mas o céu parece estar de bronze. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Eu estou pensando em tomar uma decisão, estou orando, estou esperando o Senhor. Tenha pessoas valentes na oração ao seu lado. Não ande só, porque senão a caminhada ela vai ficar muito pesada. Jesus, ele teve ao seu lado 12 amigos, 12 apóstolos, 12 homens escolhidos por ele, para estar com ele. Tanto que no jardim do Getsemane, num dos momentos mais difíceis de Jesus, ele pede para Pedro, Tiago e João ficar ao lado dele e orar com ele pelo menos uma horinha. Jesus diz: a minha alma, Jesus está falando assim: a minha alma está angustiada até a morte. Eu preciso que vocês orem comigo. Quem você tem buscado quando você tem atravessado esses momentos? Quem tem estado ao seu lado? Quem é o seu amigo? Quem são os seus valentes que oram por você, que passam por Deus? Porque a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que surge, meu irmão. O Espírito Santo dizia assim para mim: não atravesse fases difíceis da sua vida sozinho. Compartilhe com alguém ao seu lado. Converse com o esposo, converse com a esposa, converse com o pai, converse com a mãe, converse com os amigos, mas não passe por momentos difíceis sozinho, porque às vezes a gente está confuso demais para tomar uma decisão. E é aquele amigo que vai olhar para você e vai dizer assim: amigo, amiga, meu filho, minha filha, lembra que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Lembra que o Senhor, ele te separou no ventre. Lembra que o Senhor, ele te escolheu para pregar, para pastorear, para fazer, para ir para o campo missionário. Você foi escolhido por Deus. Aleluia! Porque muitas vezes nessa hora a gente parece que perde um pouco de vista o chamado do Senhor.
seu lado que vão caminhar. Vão ter pessoas ao seu lado que vão dizer, ó, não desiste, vamos suportar o período difícil, vamos passar, vamos orar, você não está só. Eu estou ao seu lado, e o Senhor será glorificado através da sua vida. Louvado seja Deus. E como a gente bem viu aqui, irmãos, as crises elas chegam até para os homens de Deus. Olha o que diz, ó, versículo 1, versículo 2. Davi ele está voltando para as suas terras, ele está voltando para Ziclag. Lá Davi ele tinha deixado suas mulheres, seus filhos, a sua casa estava ali, irmão Jurandir. E Davi ele é dispensado da guerra. Então, ou seja, pensa só, Davi ele já estava numa guerra, e agora ele é dispensado, e quando ele decide voltar para casa, muitas vezes quando a gente pensa, eu vou chegar em casa, a gente pensa o quê? Num cenário de paz, num cenário de conforto, num cenário de aconchego, de tranquilidade. Só que quando Davi chega, ele encontra uma cidade destruída. Ele vê que as famílias, a dele e a dos seus amigos foram levadas, e tudo quanto Davi possuía havia desaparecido. Então tudo que era contrário ao que Davi esperava aconteceu. Davi esperava um momento de pacificação, só que ele encontra um cenário ainda pior do que o que ele havia saído. Porque pensa só, Davi foi dispensado de uma guerra. Pensa só, não vou ter que lutar essa batalha, o Senhor me livrou dessa. Eu vou para casa, eu vou encontrar as pessoas que eu amo, eu vou estar ao lado delas, eu vou descansar um pouco. E aí ele encontra fumaça devido ao fogo, destruição. E quando ele procura as pessoas que ele ama, elas não estão lá. Quando ele olha para o lá, ele não está mais lá. Davi encontra um cenário de crise, ou seja, os maiores sofrimentos muitas vezes nos encontram justamente quando nós esperamos repouso. Davi não perdeu apenas propriedade, mas ele perdeu tudo aquilo que representava estabilidade e segurança. E aí o Espírito Santo ministrava no meu coração que nós temos que estar sempre prontos para a batalha. Tem um louvor que a gente canta aqui: em tempos de guerra nós não devemos parar de lutar, não baixar a guarda, temos que profetizar, temos que continuar crendo, temos que confiar, porque muitas vezes nós planejamos tranquilidade e aí surge uma notícia inesperada. Só que Deus diz: mesmo neste cenário eu continuo do céu. Aleluia. Mesmo diante deste cenário, a minha palavra sobre a sua vida não mudou. As minhas promessas estão de pé. Seja um problema financeiro, seja uma enfermidade, seja uma crise familiar, ministerial, uma porta que se fecha. Muitas crises não avisam quando estão chegando, mas Deus diz assim, ó: continue batalhando, porque muitas vezes as maiores batalhas na vida de um crente chegam quando ele acha que a guerra acabou. E sabe por que é importante falar isso aqui, irmãos? Porque aqui muitos de nós temos desistido. Porque batalhas que surgem na nossa vida, Júlio, qual o propósito disso? Se nós temos um Deus que está no céu e que Ele cuida da sua alma, que Ele cuida da minha alma, que Ele cuida da sua casa, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da igreja, Ele cuida de tudo, por que o Senhor permitiu este momento? Por que o Senhor permitiu aquilo que aconteceu na vida de Davi, na vida dos seus amigos? Por quê? É o Senhor dizendo assim: é porque eu tenho um propósito, é porque eu vou me revelar ainda mais a você, porque você vai me buscar e eu vou me revelar, e você vai me procurar, e você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração. Foi um dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que foi enviado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, e a Bíblia diz que 3 vezes ele orou ao Senhor, pedindo para que Deus removesse aquele espinho da carne dele. Sabe qual foi a resposta de Deus para a vida dele? A resposta de Deus foi não. Mas o Senhor ele disse assim: ó, Paulo,
a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo diz assim: portanto, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Ou seja, quando aquilo parecer que vai derrubar você, erga a mão para o céu e diz: Senhor, eu te sirvo de todo o meu coração, portanto na alegria ou na dor eu te servirei para sempre, Senhor. Porque quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Louvado seja Deus. E eu faço uma pergunta para você e para minha alma essa noite: como nós costumamos reagir quando o inesperado acontece? Quando você reage, como você reage quando algo inesperado acontece na sua vida? Tem um louvor que diz assim, não, questiona ou adora. E o Senhor, Ele quer levantar uma geração de adoradores. Ele quer levantar uma geração de filhos e filhas que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para o adorar. São aqueles que nos momentos mais difíceis, eles vão fazer como Jó. Diz a Bíblia que o Jó não blasfemou, nem mesmo em palavras contra Deus. Ele entende que ele saiu nu do ventre da sua mãe, e nu ele tornará para lá. O Deus que dá é o Deus que tira. Bendito seja o nome do Senhor. Eu reconheço, irmãos, que muitas vezes eu já reagi mal, sabe, irmãos? Muitas vezes, irmãos, eu não compreendi o que o Senhor queria fazer, ou o porquê daquilo, sabe? Pare para pensar. Você já viveu uma situação assim? Talvez até hoje você não encontrou resposta. Talvez você até deixou bem de lado, sabe? Deixa isso para lá, vai ser desse jeito para sempre. Talvez o Senhor, Ele quer que você mude a sua reação essa noite. Talvez o Senhor, Ele quer encontrar nos seus lábios um cântico de adoração. Talvez o Senhor esteja dizendo assim, ó, você tem orado errado, você tem feito errado. Eu quero que você se posicione de tal maneira. Eu quero que você me adore na beleza da minha santidade, porque eu vou mudar esse quadro. Eu vou entrar lá no seu trabalho, eu vou entrar lá no seu escritório, eu vou entrar na sua casa, mas eu, Senhor, que contemplo todas as coisas, eu estou com você, quero fortalecer você, quero forjar você, e eu quero mudar você. Louvado seja Deus. E aí diz a Bíblia, irmãos, nos versículos 3 e 4, que quando Davi e os seus homens chegam até aquela cidade de Ziclag, e eles encontram fogo, e eles veem que suas mulheres e seus filhos foram levados cativo, a Bíblia diz que Davi e os homens que se achavam com ele, eles alçaram a sua voz, e eles choraram até que não houvesse mais forças deles. Aqueles homens, juntamente com Davi, eles se reúnem e eles choram até não ter mais forças, irmãos. Tente imaginar essa cena. Homens guerreiros que não baixaram a espada para ninguém, Júlio. Guerreiros que havia homens capazes, um podia enfrentar 10. Homens valentes, homens que pareciam leões, irmãos, guerreiros. Davi, a Bíblia diz que o Senhor ungiu a destra de Davi para fazer a justiça contra os seus inimigos. Mas agora, diante daquele cenário, a Bíblia diz que restam suas lágrimas. Meu Deus. Porque tem momentos, irmãos, que nós precisamos pôr para fora mesmo. Só que assim, irmãos, não é pôr para fora fofocando, conversando com pessoas que não te edificam, conversando com pessoas que não têm a mesma fé que você. É você lançar nos pés do Senhor. O apóstolo Pedro diz: lança o teu cuidado no Senhor, porque Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Louvado seja Deus. Um dia o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Ele falou: não, por quê? Você não é como Davi muitas vezes. Um homem que diante das batalhas era um guerreiro.
não baixava a espada. Um homem que ia para cima, lutava, enfrentava o exército inimigo. Ou seja, lá fora era um homem de Bíblia, de espada, um homem amigo de Deus, que não temia nada, senão somente a Deus. Mas dentro de casa, irmãos, no quarto, no lugar secreto, era um homem que chorava diante de Deus. Era um homem que dizia: Senhor, eu sou pó, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, a minha alma anseia por Ti, a minha alma precisa de Ti, Senhor, olha para mim, Senhor, vem depressa socorrer o Teu ungido, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas vezes, irmãos, a gente chora nos lugares errados e mostra força nos lugares errados também. Assim, às vezes o Senhor, Ele está olhando para dentro de você, para dentro de mim, e Ele sabe como está, Ele sabe como estamos, e aí Ele quer que nós nos acheguemos para Ele com toda a sinceridade, irmãos, relatando o que de fato está acontecendo. Só que muitas vezes nós permanecemos duros diante do Senhor. Muitas vezes nós não abrimos a nossa alma, o nosso coração. E aí às vezes, irmãos, com pessoas que não devemos, porque se nós devemos ter amigos valentes na oração, muitas vezes com pessoas ímpias, pessoas que não devemos, nós abrimos a alma, choramos, falamos. Só que o Senhor está dizendo assim: ó, filho amado, vem para mim, abre o coração diante de mim. Eu quero me revelar a você. Eu quero mostrar a minha graça a você. Eu quero revelar a você coisas grandes, firmes, que estão em oculto e o mundo não conhece essas coisas. Eu quero consolar o seu coração, a sua alma. Eu quero te dar poder, eu quero te dar autoridade, eu quero te revestir, eu quero levantar o teu chamado, eu quero te usar, eu quero te encher de poder, eu quero te entregar às nações por profeta, mas eu preciso que você desça na olaria. Glória, porque eu quero fazer de você um vaso novo. Aleluia, Jesus. Eu quero remover todas as suas imperfeições, porque eu te chamei para ser diferente, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. O Espírito Santo ministra assim, ó. Quando você estiver feliz, ou quando o cenário for contrário àquilo que você espera, busque a Deus de todo o coração. Vá para o lugar secreto, aquele lugar que eu separei para nós. Aquele lugar que quando você não vai, eu sinto falta de você. Porque pensa só, irmãos, as mulheres aí estão com as crianças no colo. Para pensar, irmãos, se essas crianças não quisessem mais estar no colo delas, da Priscila, da Gabi, da nossa irmã, elas iriam sentir falta das filhas, dos filhos, iriam sentir falta daquele momento de amamentar, de conversar, de olhar no olho e dizer: como eu amo essa criança, como ela é tudo para mim, como ela é um presente, como ela significa tanto para mim. Será que quando você e eu nós nos ausentamos do lugar da comunhão, será que o Senhor não sente falta, né? Será que o Espírito Santo não sente falta de ouvir a sua voz, de ouvir a minha voz? Sim, Ele sente falta. E é lá que você precisa estar. É lá que eu preciso estar. Aleluia! E olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que agora os amigos de Davi, versículo 5, eles veem o cenário e agora eles culpam Davi. Eles veem que suas mulheres e seus filhos são levados e agora eles se angustiam e eles olham para Davi e eles decidem então apedrejar Davi. Meu Deus! A Bíblia diz que Davi se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Imagina só, irmãos, aqueles que estavam com Davi na guerra, na batalha, sendo capaz de dar a própria vida por Davi,
pessoas às quais Davi confiava, e Davi também tinha confiança naqueles homens. Só que diante do cenário, eles decidem apedrejar Davi, como se Davi tivesse culpa, irmãos. Olha o cenário, irmãos, olha a sequência de situações: a cidade queimada, os bens levados, a família levada, e agora a liderança de Davi é posta à prova. Os seus liderados se voltam contra Davi. Davi, nós vamos apedrejar você, Davi. Você é o culpado disso. E o Espírito Santo, ele ministrava ao meu coração, irmãos, porque muitas vezes, pensa só, da mesma forma que aqueles homens olharam para Davi e tentaram colocar a culpa em Davi, muitas vezes em situações que acontecem nas nossas vidas, nós procuramos um terceiro para culparmos. Nós olhamos para alguém, nós olhamos para a situação, nós olhamos para o momento, nós olhamos para aquilo, ou para aquele objeto, ou para aquela situação, ou pessoa, e nós dizemos: a culpa é do Gabriel, a culpa é do pastor Juraci, que eu não estou orando bastante, a culpa é de Deus que permitiu essa situação. Só que o Senhor, ele diz assim, ó: por que procurar o culpado? Por que olhar para o lado, para a esquerda, para a direita, para a frente, para o outro? Olhe para dentro de você. O que você pode fazer nessa situação? O que eu posso fazer nessa situação? O que você pode fazer lá no seu trabalho? O que eu posso fazer no meu trabalho, no meu casamento? O que eu posso fazer na igreja? O que eu posso fazer na sociedade? O que eu posso fazer na obra do Senhor? Ou será que eu vou continuar esperando? Será que eu vou continuar olhando para o outro? Esperando pela Ju, esperando pelo pastor, esperando pelo Pedro? Não, olhe para dentro de você. Aleluia! Se o Senhor já te deu, você está esperando o que para fazer? Está esperando o que para pôr a mão e vamos embora, o Senhor é comigo, vai dar certo. Glória para sempre, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, olha, Timóteo, eu admoesto, Timóteo, eu exorto que você reavives o dom que há em ti, que você recebeu por meio da imposição de mãos, por meio de profecia. Timóteo, tem algo dentro de você que está adormecido, Timóteo. Aleluia. Timóteo vem naquela situação, o apóstolo Paulo preso, porque era o líder, né, para os romanos. E aí Timóteo pensa: mas o mesmo pode acontecer comigo. Então ele estava vivendo uma situação de medo, e deixando de olhar para ele e para as promessas que existiam sobre a vida dele, e ele começou, Gabriel, a guardar o dom dele. E Paulo fala: não, Timóteo, você está errado. Olha para dentro de você, Timóteo. Usa o dom que Deus te deu. O que o inimigo fez, não importa. Vai para cima. Eu sou contigo, eu vou te dar vitória, porque eu sou o Deus que te escolhi. Eu sou o Deus que, se você clama, eu faço acontecer. Eu sou o Deus que abre o mar vermelho. Eu sou o Deus que derruba muralhas. Eu sou o Deus que Josué orou e eu fiz o sol parar para dar vitória para o meu povo. Então você que é o escolhido de Deus, o céu vai agir em seu favor. O céu vai agir em seu favor. Louvado seja o Glória. E se porventura as pessoas olharem para você e culparem você como fizeram com Davi, não se desespere, tenha calma. Continue lembrando que há uma palavra sobre a sua vida. Isso muitas vezes é o efeito da liderança, pastor. Então, precisamos olhar para dentro de nós, assumir a responsabilidade. Esse era um dos momentos de mais solidão na vida de Davi, irmãos. Meu Criador eterno. E agora ainda tinha esse fato, esse acontecimento. Só que diz a Bíblia, no versículo 6, eu já estou caminhando para o final agora, irmãos. Diz a Bíblia que Davi, diante daquele cenário de angústia, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, o
ele não olhou para o lado, não olhou para o irmão, ele não questionou, pelo contrário, naquele cenário de crise, Davi, ele se fortaleceu no Senhor, no seu Deus. Nós precisamos aprender a buscar forças no lugar certo. Aleluia. Aqui está a grande virada do texto, irmãos. Repare, irmãos, o cenário era um até esse momento. Até aqui, irmã, era família levada, pode deixar assim, né? Cidade destruída, mulheres e filhos levados. Até aqui, os homens contra eles. Até aqui o cenário era de crise. Mas, porém, diz a Bíblia, louvado seja Deus, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Ou seja, eles existiram, porém, na sua vida. Deus tremendo. E é aqui que o testemunho do crente começa a ser construído, irmão Geraldinho. É quando eu me agacho, eu me ajoelho diante do Senhor e eu falo, eu vou orar diante dessa situação. Eu vou buscar a Deus em jejum. Eu vou me humilhar, como fez Esther, como eu vou buscar. Eu vou esperar no Senhor. Se vier uma pergunta no meu coração, filho do homem, porventura pode haver vida nesse vale de ossos secos? Eu vou dizer, tu sabes, Senhor, porque tem que haver um porém, tem que haver uma virada de chave na sua vida. A partir deste momento, o testemunho vai ser escrito na sua vida. Aleluia. Eu acho tão bonito, irmãos, porque Davi buscou força no lugar certo. Oh Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Tremendo, exclusivo da glória. O Espírito Santo ministra algo no seu coração neste momento. O Senhor está dizendo assim, ó, este momento está preparado para você buscar de mim. Porque Jesus, ele olhou para os discípulos e ele disse assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração, e vós encontrareis descanso para a vossa alma. Vai buscar força no lugar certo, meu irmão. Vai queimar na olaria de Deus. Entra em Jerusalém e não sai de lá até do alto você ser revestido de poder. Tudo estava contra Davi, mas a esperança de Davi não estava nas circunstâncias. Davi não culpou a Deus, Davi não abandonou a fé, Davi não desistiu da missão. Então o que Davi fez? Buscou forças no Senhor, o seu Deus. E quando você e eu não encontramos ajuda na terra, é Deus dizendo assim, você só vai encontrar ajuda do céu. Aleluia. O céu está aberto, filho meu. O céu está aberto, filha minha. Tem força para a sua vida, tem revestimento, tem capacitação, tem armadura. Eu colho lágrimas, eu recebo consagrações. O céu está aberto. Vou derramar sobre a sua vida. Eu quero fazer o antes e o depois da sua vida, diz o Senhor. Eu quero que haja um porém na sua vida. Eu quero que você experimente o que jamais experimentou. Fechei eu a ajuda da terra para te dar ajuda do céu. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do meu Deus nessa noite. Eu sinto graça de Deus, Gabriel. Eu sinto Deus falando que o céu está aberto. O céu tem ajuda, o céu tem socorro, o céu tem resposta para a sua vida. Glória a Deus. Crises são inevitáveis. A dor não é um sinal de falta de fé. Deus continua sendo a sua e a minha maior fonte de forças. Louvado seja Deus. E a decisão de Davi mudou tudo, irmãos. Davi chamou o profeta.
pegou a capa sacerdotal, colocou, e Davi orou, buscou o Senhor, e Davi disse: Senhor, devo eu perseguir o mando? Eu vou alcançá-lo, eu vou conseguir, Senhor, reconquistar a minha família, as minhas propriedades, tudo que é meu. E a palavra do Senhor veio sobre a vida de Davi. Vai, Davi, vai, meu filho, vai, minha filha, porque eu sou contigo, eu vou te dar vitória, e tudo que foi tomado você vai conquistar novamente. Eu vou dar o que foi tirado, e eu vou acrescentar algo novo. Deixa eu ministrar algo de Deus na sua vida. Feche os seus olhos mais uma vez. Feche os seus olhos. Entre nesse ambiente espiritual, entre nesta guerra, entre nesta batalha. Se você precisa de algo novo da parte do Senhor, se você precisa de algo novo da parte do Senhor, o Senhor está aqui para te dar, o Senhor está aqui para te derramar. A unção de ontem já não serve mais. Tem o Senhor algo novo do céu para você. Tem o Senhor algo novo do céu para a minha vida. Tem o Senhor uma capacitação nova. Tem o Senhor uma resposta. Tem o Senhor um mistério da parte dele para você. É o mesmo Deus que derramou o Espírito. É o mesmo Deus que estava com os apóstolos. É o Deus que está sobre a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Senhor, despeja algo novo sobre a tua igreja. Uma graça, Senhor. Seja a resposta da oração dos teus filhos, Senhor. Eu não sei, Pai, como está a vida de cada um, mas eu creio, Pai, que a tua palavra, quando ela é lançada, ela não voltará ao Senhor vazia de modo nenhum. Antes ela fará o que apraz. O Senhor está sendo resposta, ou o Senhor está sendo aviso, mas o Senhor está dizendo: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que o mundo não sabe. Eu Criador eterno. Aleluia, Jesus. Só eu conheço os planos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor. Planos de paz e de prosperidade e um futuro cheio de esperança. Aramandore que andarabaiassé. Quando as portas da terra se fecharem, a porta do céu continua aberta. O Rei que está sentado sobre o alto e sublime trono, aquele que os anjos cantam: Santo, 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 é o Deus que está sobre esta igreja, sobre este povo, sobre as nossas casas. O céu está aberto, tem perdão de pecados, tem novidade do alto, tem resposta de Deus, tem restauração, tem alegria, tem presença, tem propósito de Deus. Aleluia. Oh, Deus tremendo, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória. Aramanturai, arabaiassé. Deus tremendo. Vai Deus operando milagre, Deus. Aramanturai, arabaiassé. Aramanturai. A graça de Vamos entregar uma adoração ao Senhor essa noite. Vamos entregar algo para o Senhor. Eu não estou pedindo para você gritar, para você correr. Não. Deus conhece a alma do crente. Talvez é uma lágrima, talvez é um coração contrito e quebrantado, diz a Bíblia, que o Senhor não rejeitará. Mas o Senhor trouxe o seu povo aqui essa noite com um propósito. O inferno se levanta muitas vezes para querer parar o culto, para querer te desanimar, para você não querer vir, não querer estar. Mas toda vez que você chega, é a Deus que te trouxe aqui neste lugar. Então nem por um segundo deixe de entregar a sua adoração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Porque na medida em que adoramos ao Senhor de todo o coração, o Senhor que conhece a nossa alma, nossa vida, nosso coração, Ele tem resposta para nós. Foi num dos piores momentos da vida do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, que ele viveu algo extraordinário do Senhor. Houve um terremoto da parte de Deus naquele cárcere. As correntes foram quebradas, porque a oração subiu, a adoração subiu, e o Senhor desceu naquele lugar, e o Senhor tremeu o alicerce, e
Oh, glória a Deus, aleluia. Porque esse é o propósito do Senhor: Santo, santo, santo. libertar e salvar. A graça de Deus Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Eu tenho 6 minutos. Vem cá. Vamos todos nós entregarmos um cântico. Eu posso, pastor? Pode. Obrigado, pastor. É isso mesmo, né, pastor? Tem 5 minutos, né? Vamos entregar um cântico de adoração ao Senhor. Toda a igreja, irmãos. Nós vamos nos despedir do Senhor essa noite, adorando aquele que tudo pode, aquele que tudo vê. Isso não se desligue, não. Fique ligado com Deus. Faz aquilo que o Senhor te trouxe para fazer essa noite. Eu já ia passar para o pastor, eu já ia devolver, mas o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Glória a Deus. Então nós vamos entregar algo para o Senhor essa noite, porque o céu está aberto sobre essa igreja. Aleluia. O Gabriel comentou aqui que havia uma expectativa no coração dele, e também sempre há uma expectativa no meu coração, porque todas as vezes que eu chego no átrio do Senhor, Gabi, pode vir, Breno, eu reconheço. Oi, fica à vontade, deixa Deus te usar. Eu prego e você canta, então deixa Deus te usar. E eu reconheço que eu não mereci estar aqui, irmãos. Só que se eu cheguei aqui, eu preciso ser grato a Ele, Gil. Eu preciso reconhecer que por Ele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. E eu poderia estar em casa, ou pior, antes, irmão Geraldinho, da conversão, talvez eu estivesse aí embaixo agora, bagunçando, fazendo tudo aquilo que o Senhor não se agrada, fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas o Senhor que resgata o pecador, o Senhor que resgatou a minha alma, me trouxe aqui essa noite. Então a palavra dele chegou até os nossos corações. E agora nós vamos nos despedir cantando e adorando o Senhor. Cadê o povo que adora o Senhor? Vamos lá? Se tiver do jeito, pode soltar ele, em nome de Jesus, para a gente não atrasar muito. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez essa noite. Porque o Senhor é aquele que prepara algo para os nossos corações. O Senhor é aquele que coloca algo dentro de nós, Senhor. E nós só vamos poder tocar na ordem do teu manto se nós acreditarmos naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor, tu és o Deus que restaura, Senhor. Tu és o Deus que fortalece. Tu és o Deus que põe de pé, Senhor. Senhor, a nossa resposta está em ti. É o Senhor que renova as
Seja sábio.